Amém. Aleluias. Feche os teus olhos, queridos. Será que você consegue amar o teu Deus simplesmente porque Ele é teu Deus? Mesmo que... Queria que você fechasse os teus olhos e meditasse nisso, queridos, porque se hoje você tivesse a certeza de que Deus não vai te dar mais nada, ainda assim você continuaria aqui, louvando o nome dEle, amando e adorando? Nós temos procurado trazer, queridos, aqui palavras que possam fazer você se reencontrar com esse Deus. Não palavras que te conduzam simplesmente a uma bênção. Não palavras simplesmente que tragam benefícios pessoais e materiais para você. Mas principalmente, queridos, que promovam um encontro verdadeiro entre você e Deus. Porque você pode ter certeza que por mais que você ganhe, por mais que nós sejamos abençoados, vai chegar um dia que tudo isso vai passar. Vai chegar um dia que, por mais extraordinário que seja o presente que Deus possa dar a você, um dia isso não vai valer nada, absolutamente nada para você. A única coisa que vai ficar é a palavra que frutificou no teu coração, queridos. A única coisa que vai restar na tua vida é o amor verdadeiro que tu entregou para o Senhor. Porque o resultado de tudo isso é saber se houve realmente uma entrega verdadeira da tua vida para o Senhor. Porque se você caminhou, foi abençoado, sentiu a presença de Deus, orou, se alegrou, se entristeceu, e se você esqueceu de entregar o seu coração para o Senhor, nenhum resultado você vai ter, queridos. Porque vai chegar um dia que nós vamos precisar nos encontrar verdadeiramente com Ele. E a única coisa que vai valer nesse dia para você é se você realmente o conheceu. Por isso, eu queria orar nesse momento, queridos. Eu queria orar pela tua vida. E eu sei, e Deus também sabe, porque Deus conhece cada um de nós aqui. Deus conhece todas as nossas necessidades. A palavra de Deus diz que muito antes que a palavra chegue dos nossos lábios, Deus já sabe. Nada, queridos, nada na nossa vida, eu posso dizer para você, absolutamente nada passa desapercebido pelo teu Deus. Ele conhece todas as tuas preocupações, Ele conhece todos os teus problemas. Você pode ter certeza que Ele conta cada lágrima que cai dos teus olhos. Ele conhece a tua solidão, Ele conhece o teu lamento, Ele conhece o teu medo, Ele conhece tudo. E eu creio que todas essas coisas estão no controle do nosso Deus, se nós depositamos a nossa vida diante dEle. Não cai, querido, um fio de cabelo da tua cabeça sem que Deus esteja no controle. Você pode ter certeza disso. Mas nós precisamos aprender a buscar de uma maneira muito posicionada esse Deus para as nossas vidas. Você precisa, eu preciso ter um encontro verdadeiro com Deus. E a maneira mais maravilhosa de nós nos encontrarmos com Deus é quando nós entendemos a palavra dEle.
Quando nós entendemos o conselho, como nós acabamos de cantar aqui, e podemos andar segundo os seus conselhos. Eu quero orar, queridos, essa noite, sabendo que Deus está no controle da tua vida e que Ele está cuidando de tudo. Eu quero orar hoje de uma maneira diferente. Eu quero que você coloque a mão no teu coração nesse momento. E eu quero pedir para Deus que Ele possa estar usando agora o teu pastor. E que Ele possa estar enviando para cada coração aqui, queridos, uma palavra. Mas não uma palavra simplesmente boa ou uma palavra bonita. Mas uma palavra que venha realmente ao encontro da tua necessidade. A palavra de Deus diz, queridos, que nós seríamos santificados, limpos através da palavra. E nós precisamos nos deixar limpar pela palavra do Senhor. Por isso, nessa noite, queridos, não se distraia, porque o Senhor vai falar contigo. A palavra do Senhor, ela é remédio. A palavra do Senhor, ela é alimento, queridos. A palavra do Senhor, ela é o sustento que nós precisamos. Porque nós cuidamos tanto do nosso alimento físico. Cuidamos tanto do nosso corpo. Mas muitas vezes, queridos, o nosso espírito, ele anda faminto. Ele anda enfraquecido. E por isso vem o desânimo sobre as nossas vidas. Queria orar com você. Queria que você colocasse a mão no teu coração agora, queridos. E queria que houvesse também, do fundo do teu coração, um clamor por essa palavra. Assim como no dia quente, Senhor, nós clamamos uma água fresca, Pai. Assim, Senhor, como nos momentos de fome, Pai, nós clamamos, Pai, o pão que vem nos alimentar, Senhor. Pai, dessa mesma maneira, Senhor, nós clamamos agora, Pai, que a palavra saia do Teu trono, Senhor, e possa, Senhor, encher, Senhor, o nosso coração, Pai. Encher, Senhor, com força, Pai. Encher, Senhor, com coragem, meu Pai. Senhor, alimenta, Pai, verdadeiramente os nossos espíritos essa hora, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, Senhor, que seja colocado, Senhor, um filtro, Pai, do Teu Espírito Santo agora no nosso ouvido, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos desse lugar, Pai, todo espírito contrário à Tua palavra, Deus. Repreendemos todo espírito crítico, Pai. Repreendemos toda incredulidade, Senhor. E declaramos, Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, é autoridade nesse lugar, meu Pai. Fala conosco, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo. Fala com o Teu povo, porque nós queremos ouvir a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, queridos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Não tem nada mais precioso do que esse momento, né, de comunhão com o Espírito Santo de Deus. E na hora do louvor, eu fui grandemente tocada, porque eu sou a igreja, você é a igreja, os pastores são a igreja. Mas é tão bom nós chegarmos aqui, recebermos este louvor maravilhoso, recebermos uma oração, recebermos a palavra que vem nos alimentar. Mas o Espírito Santo também me tocou, para nós estarmos orando pelos nossos pastores, pelos líderes da igreja, pelos anjos da igreja, porque eu tenho certeza que eles pagam um preço de oração pelas nossas vidas. E eles levam um peso sobre os seus ombros.
Então eu quero chamar a pastora e o pastor, o Luiz, o Carlos, para a gente estar orando por eles. Amém? E eu quero pedir para a igreja impor as mãos sobre eles. Amém? Em nome de Jesus, para que eles recebam essa porção do Senhor. Pai amado e querido, nós estamos na tua presença, Pai, como a tua igreja. Aqui, Senhor, nós somos um, porque nós somos o teu corpo, Jesus. E nós agora, Pai, como igreja, nós queremos interceder, clamar, Pai, pela vida do pastor Renato, pela vida da pastora Magali, Pai, pela sua casa, pela sua família, Senhor. Oh, Pai, vem em nome de Jesus, Senhor, supri-los, Pai, em todas as suas necessidades, Senhor, dando saúde para o corpo físico, renovando as forças, o ânimo a cada manhã, Pai. Em nome de Jesus, Tu conhece o deitar e o levantar dos Teus filhos. Vem sobre eles, Pai, com este renovo, Senhor, sabendo, Pai, que eles não estão só, mas que eles têm, Senhor, além do Teu Espírito Santo, eles têm, Senhor, uma igreja que também clama por eles, Pai. E nós clamamos diante de Ti nesta noite. Vem com a Tua unção, Pai. Dá sabedoria para os Teus filhos, Pai. Dá estratégias, Deus, daquilo que é o Teu plano, o Teu propósito, para que cada dia mais, Senhor, eles possam estar no centro da Tua vontade, fazendo a Tua obra prosperar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, dá sabedoria, Pai. Dá, Senhor, revelação. Dá os Teus dons mais e mais, Senhor, a cada dia. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa-os em todos os seus caminhos. Em nome de Jesus, abençoa os seus filhos, Pai, a sua parentela, Deus. Em nome de Jesus, Pai. E como igreja, Senhor, como igreja nós os abençoamos, Senhor, e declaramos, Senhor, o Teu reino e o Teu senhorio sobre eles, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, então. Estamos aí, como nós sempre aí estamos lembrando, estamos às vésperas aí do retiro, do encontro com Deus. Ainda tem tempo para quem queira ir, né, falar conosco. É um tempo de comunhão, um tempo de escutar a palavra do Senhor, né? Tempo de meditar na palavra do Senhor juntos. Esse retiro não é um retiro como um outro qualquer, né? Que tem brincadeiras, que tem futebol, que tem vôlei, tem piscina. É um retiro para a gente poder estar meditando na palavra de Deus. É isso que a gente procura fazer lá, né? Com muita diligência, com muito respeito, buscando o Espírito Santo de Deus. Como que está o seu coração hoje? Como que está a batida do seu coração hoje? Os sentimentos, seus sentimentos como estão na noite de hoje? Quero orar a Deus, junto com os irmãos então. Senhor, muito obrigado, meu Pai, por esta oportunidade de, juntamente com o Teu Espírito Santo, Senhor, nós estarmos aqui para escutar a Tua palavra, Senhor.
Deus, nós te louvamos, porque sabemos, meu Pai, que é o teu Espírito Santo que vem nos instruir. Deus, eu coloco a minha vida diante de ti nessa noite, Senhor, com temor, Senhor, com tremor. Deus, porque sei que sou assim como eles são aqui, Senhor, humanos. Eu também sou, Senhor. Deus, e me vejo ovelha do teu rebanho, meu Pai, assim como nossos irmãos, meu Pai. Deus, permita que nessa noite, Senhor, eu venha falar, Senhor, através da tua boca, através da tua palavra. Faça com que os meus irmãos aqui, Senhor, venham entender, Senhor, a tua palavra através do teu Espírito, porque é Ele, Senhor, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, que os teus irmãos, meu Pai, venham ver a tua palavra revelada na noite de hoje. Senhor, que a minha presença, Senhor, não venha representar nada nesse local, e sim a tua presença, Senhor. Que seja assim, Senhor, no nosso meio. Eu oro, Senhor, de coração a ti, coração aberto a ti, Senhor, em nome de Jesus. Pergunta hoje para você, como está o seu sentimento, o seu coração? Eu queria falar a respeito de sentimento, e queria pedir para os irmãos abrir lá então em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5. Vou começar no capítulo 2, versículo 5 de Filipenses. Amém? Todos já acharam? Vamos lá então. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Epístola, então, de Paulo aos Filipenses. E onde eu queria me deter aqui nesse texto, hoje, é a respeito de sentimento. Porque esse texto, ele inicia falando a respeito de sentimento. Por isso eu perguntei para vocês nessa noite, como que é que está o seu coração? Os seus sentimentos. Nossos sentimentos, irmãos, eles são influenciáveis, são volúveis. Os nossos sentimentos são muito delicados, às vezes se afloram, não é verdade? Tem dias que os nossos sentimentos estão mais calmos, mais tranquilos, tem dias que estão mais aflorados. Todos temos os sentimentos. Alguns falam que esse sentimento, ele está envolto dentro da nossa alma, né? A nossa alma são os nossos sentimentos. E aqui Filipenses está falando, Paulo fala aos Filipenses então, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Capítulo 2, versículo 5, está dizendo assim. Agora, que sentimento que é esse que Paulo se referia? Que sentimento que é esse, irmão? Esse sentimento é o amor de Cristo. É isso que Paulo está dizendo nesta carta aos Filipenses. Tende esse sentimento. O mesmo amor de Cristo, tende vocês também. E a quem que Paulo, então, se dirige quando escreve aqui? É lógico que se nós formos vermos aqui, o próprio título, o nome desta carta, é uma epístola de Paulo aos Filipenses. Não é verdade? Ele está se dirigindo a esta igreja, a igreja dos Filipenses, em Filipos. Mas também, por extensão, a palavra de Deus se chega até nós falando a mesma coisa. E eu quero repetir, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu queria que os irmãos da noite de hoje tentassem receber essa palavra como uma carta do Senhor para a vida de cada um, como uma orientação do Senhor para a vida de cada um. Ter esse sentimento de amor de Cristo no nosso coração. Estamos caminhando, irmãos, e nós precisamos de conselhos, como eu falei no domingo passado. Não é verdade?
por mais que eu me esforce em dar conselhos, por mais que eu venha expor a palavra de Deus a respeito de conselho, eu acho que o mais próprio é falar para os irmãos isso. Procure ter em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Procure ter em vocês o mesmo amor. Este amor, irmãos, é algo que equilibra a igreja. Esse amor é algo que vai dar equilíbrio para a sua vida. Esse amor é algo que está quase que extinto da face da terra. E a palavra de Deus diz que no final dos tempos esfriariam de quase todos. Entende esse amor, esse sentimento? Esse amor de Cristo, ele deve ser um sentimento de todos aqueles que estão compondo, então, este grande rebanho do Senhor. Esse sentimento deve ser. Agora, a grande pergunta é como ter esse sentimento. Você deve estar se perguntando. Como me encher deste amor de Cristo? Eu acho que eu não vou me cansar de falar a respeito desse amor. Deus, Ele é amor. E nós temos que sempre estar meditando a respeito desse amor. E se aqui Paulo está falando isso, que nós devemos nos encher desse sentimento, nada mais maravilhoso que nós podemos ver algumas coisas a respeito deste amor e de como ter esse sentimento. Primeiro eu entendi aqui na palavra de Deus que para ter esse sentimento que tinha Jesus, nós devemos então seguir os passos de Jesus. Seguir os passos de Jesus. Em 1 Pedro 2, 21, se os irmãos quiserem abrir a Bíblia comigo, 1 Pedro 2, 21, diz assim, dá um tempinho para vocês abrirem. Aqui é o resumo daquilo que Deus tem para a sua vida, para a minha vida. 1 Pedro 2, 21. Pois foi para isso que Ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Pois foi para isto que Ele os chamou. O propósito de Cristo, o próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. A palavra de Deus aqui em 1 Pedro está falando que o Senhor Jesus deixou um exemplo. Não é apenas uma história. Não é apenas um conselho para a gente optar por ele ou não. Mas é um exemplo. Ele passou por estas coisas para que nós pudéssemos passar por essas coisas. Então, para nós nos enchermos desse sentimento de Cristo, nós devemos seguir os passos dele. Seguir o exemplo dele. A primeira coisa que se identifica, então, é seguir o exemplo de Jesus. Agora, como? Como que nós vamos seguir os passos de Jesus? Pastor, eu tenho amado Jesus acima de todas as coisas. Tenho sido fiel à obra. Tenho feito todas as coisas que um cristão pode fazer. Tenho tentado levar uma vida sem pecado, uma vida regrada. Eu sei disso tudo, irmãos. E nós nos esforçamos juntos. Quando eu estou falando isso, eu não estou falando colocando uma barreira e discriminando os irmãos, dizendo que os irmãos fazem com esforço, sem mérito, dizendo que eu sou imune a todas essas coisas. Eu também me esforço para isso. Igual aos irmãos eu me esforço. Mas para que isso aconteça, para que nós sigamos os passos de Jesus, para que nós possamos seguir o exemplo de Jesus, uma coisa que é inevitável, nós devemos amar uns aos outros. Eu tenho falado a respeito disso. Amar uns aos outros. Vínculos. Vínculo de amor. Vínculo de comunhão. Vínculo de interesse por conhecer o seu semelhante. Um vínculo que, se é preciso, irmãos, para que a gente possa orar com propriedade. Que a gente possa externar aquilo que é ser um verdadeiro cristão, que a gente possa então seguir o exemplo de Cristo.
O Senhor Deus até hoje se interessa por cada um de nós. E o que o Senhor mais quer de você, quer de mim, é intimidade, é vínculo. E é um vínculo íntimo. Ele quer conhecer o seu coração. Sabia que quando você ora, Deus está aberto, lendo o seu coração, e deve estar sorrindo para você, olhando para mim, dizendo: poxa, o Renato hoje ele tem falado comigo, ele está sentindo a necessidade de me conhecer, porque ele tem aberto o coração para mim. Ele tem falado coisas sinceras que estão no coração dele. O Senhor deseja esse vínculo. O Senhor quer nos amar, e nós devemos amarmos uns aos outros. Em João 13, 34, irmãos, está assim, ó. João 13, 34, para quem quiser abrir e anotar para depois conferir em casa. Eu lhes dou este mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. João 13, 34. Eu lhes dou este mandamento: amem-se uns aos outros, assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Seguir os passos de Jesus, tomar o exemplo de Jesus, para que a gente possa fazer isso, a gente precisa amar uns aos outros. É um mandamento do Senhor, é uma ordem do Senhor. E nós devemos seguir essas ordens. Amar uns aos outros. O amor foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus fez. E é o que nós devemos fazer hoje. Eu queria propor uma coisa para os irmãos, simples, que de repente pode ajudar você. Eu sei que você tem a vontade de vir até o culto, de vir até a igreja. Eu sei que você muitas vezes tem vontade de se relacionar, conhecer mais. A igreja é uma proposta de Deus para a família de Cristo. Procure conhecer os seus irmãos. Procure se relacionar. Depois, sabe qual é que é a prioridade da cantina que nós temos ali? A cantina que nós temos ali, a primeira prioridade dela é fazer uma comunhão com a igreja. E o que eu mais me alegro, sabe o que é? Da cantina? É em saber que todo domingo a igreja janta junto. Não é assim? As famílias onde tem pai e mãe ainda vivos, famílias que valorizam a questão familiar, não é assim no domingo? A família não janta junto, não almoça junto? Não procura estar junto conversando, arrumar suas diferenças, procurar saber das dificuldades. Alguns que estão longe e praticaram isso, sentem falta. Deus tem colocado uma família diante de você. E muitas vezes nós vemos a igreja ainda como algo muito frio, muito distante. Às vezes não queremos nos envolver. Temos medo, né? Pessoas problemáticas. A igreja é cheia de pessoa problemática, né? Eu também sou. Tem gente que quer se relacionar comigo, porque eu sou pastor. Gente, eu estou cheio de problema também. Cheio de problema. Eu tenho certeza que você também está cheio de problema. De repente, aquela pessoa que você tem um preconceito a respeito dela, é a pessoa que pode solucionar o seu problema. É um milagre de Deus para a sua vida. E às vezes de uma criança, Deus diz que pode trazer a solução. Do pequenino sai a palavra, da boca do pequenino sai a palavra da boca de Deus. Por que nós não conseguimos nos abrir para amarmos uns aos outros? Sentimento que ele teve de amor. E o sentimento que nós devemos ter uns pelos outros, irmãos. Sentimento de amor. Assim como ele amou, amemos uns aos outros. E esse amor, ele deve ser algo feito, sem preconceito. Preconceito. Você olha a pessoa, você rotula a pessoa, e às vezes até a pessoa tem algumas características que dá direito, certo direito para nós, rotularmos ela. Não é verdade? Às vezes algumas pessoas têm defeitos. Às vezes algumas pessoas são problemáticas. Mas de nós, da nossa parte como cristãos, irmãos, nós temos que fazer aquilo que Jesus fez, seguir o exemplo dele. Se Jesus não fosse se envolver com todos os problemáticos que ele cruzou, seria mais uma tentativa. E não iria conseguir cumprir o propósito de Deus.
E Ele pediu para que nós viemos amarmos uns aos outros sem preconceito. Para que nós viemos amar uns aos outros sem preconceito, para que você venha amar o seu semelhante, como você ama a si mesmo, você precisa se desarmar. Sabe quando a gente fala de coração endurecido? Sabe quando a gente fala de um coração que não se envolve? A gente tem reservas. Eu entendo que no meio da igreja, e quando a gente quer fazer a vontade de Deus verdadeiramente, nesta questão de amar e se desarmar, nós não podemos ter vergonha de pedir perdão. Nós não podemos ter vergonha de dizer que erramos. Nós não podemos ter um preconceito estabelecido de achar que aquela pessoa ali, de repente, não é a pessoa do meu vínculo social. Não é verdade? E se nós formos ver, olha para o seu lado aí. Quanta diferença que tem? Não conseguiu ver? Eu não me admiro, você não conhece. Se você olhasse para o lado e visse tanta diferença, aí eu ia dizer, realmente, nós estamos indo pelo caminho, nós nos conhecemos. Eu conheço algumas pessoas aqui, irmão, sabe por quê? Porque algumas são da minha família, são da família da minha esposa. Alguns aqui adentraram na minha casa, que está aberta para todos, e resolveram se expor. Alguns aqui vieram até mim falando, conversando. Deus me colocou aqui para falar para vocês, por misericórdia, irmãos, porque eu sou uma pessoa extremamente tímida. Gosto de brincar, quem me conhece, sou meio palhação assim e tal. Mas eu sou uma pessoa extremamente tímida. E eu sou uma pessoa extremamente assim, recatada também. Se a pessoa, ela levantar a mão dando um limite, por educação, pela minha criação, jamais vou ultrapassar esse limite. E assim são os relacionamentos. Eles têm sido pautados a respeito e feitos a respeito de limites. O problema é que nós estamos tão armados, nós estamos tão fechados, que nós não estamos mais dando oportunidade para as pessoas chegarem em nós. Nós não estamos mais dando a oportunidade para que a comunhão da igreja, o Espírito Santo, venha passear no meio do corpo de Cristo. A gente tem lutado, tem pregado, para viver uma igreja diferente, para ter uma oportunidade diferente, para que o Espírito Santo de Deus tenha misericórdia. Só que nós precisamos entender, nós precisamos amar uns aos outros, se desamar, tirar completamente o preconceito. Nós não podemos ter distinção nenhuma, devemos tratar todos de igual forma. Eu tenho falado para o pessoal do louvor aqui, deem atenção para todas as pessoas que estão na igreja. Abracem, beijem as pessoas, conversem com as pessoas, falem com as pessoas mais velhas, segurem as crianças no colo. Isso é família, irmãos. Isso é amor. Isso é amor uns pelos outros. Seguir o exemplo de Cristo. Ter esse sentimento no coração, como tinha no coração de Cristo, é amar uns aos outros. Amarmos uns aos outros. E esse amar uns aos outros, ele vai necessitar de você algo. E esse algo, eu fiquei pensando aqui, que parece ser gostoso. Parece ser tipicamente cristão. Parece que nos deixa assim muito cristãos. Mas é difícil, irmãos. Eu quero dizer uma coisa que é difícil. Para que a gente ame uns aos outros, nós precisamos de algo. Você precisa, eu preciso carregar a carga um dos outros. Não tenha medo. O Senhor não vai fazer você andar tanto com uma pessoa ao ponto de você não poder suportar mais. O Senhor coloca as pessoas na nossa vida, muitas vezes para tratar conosco. O Senhor coloca as pessoas na sua vida para lhe abençoar. O Senhor coloca pessoas na sua vida para que você ame e para que você possa ver a imagem dele. Você precisa carregar o fardo do seu irmão. Em Gálatas 6:2 diz assim, Gálatas 6:2:
levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Você que precisa de algo palpável, você que precisa de um mandamento, você que de certa forma, não querendo lhe ofender, porque eu também muitas vezes preciso, para continuar a andar no caminho, precisa ser legalista. Aqui está uma orientação. Levai as cargas um dos outros para cumprir a lei de Cristo. Para que você possa cumprir aquilo que Cristo disse que precisa ser feito, levai a carga um dos outros. Ajudar os outros. Colaborar com os outros. Ser capaz de sentir a dor do seu irmão. Ser capaz de ir até o ponto onde o seu irmão não suporta mais e levá-lo junto. Segurar a sua mão. Carregar a carga um do outro. E eu quero dizer para os irmãos que ajudar um irmão não é obrigação somente da igreja. Ajudar um irmão e carregar a carga de um irmão não é só obrigação dos pastores. Carregar a carga um do outro é obrigação, uma obrigação pessoal. É uma responsabilidade pessoal. Lá em Gálatas, o título dessa perícope está falando assim. É uma obrigação pessoal. Carregar fardo do seu irmão. Isso é uma obrigação pessoal da igreja. Sua, minha. Jesus, ele deu o exemplo de ajuda. Não foi assim? De carregar o fardo. O que Jesus fez, irmãos? A palavra de Deus diz que ele tomou sobre si o fardo. Ele nos deu uma pequena ajuda, levando a nossa cruz e sendo pregado nela por nós. Foi o que Jesus fez. Ele carregou o nosso fardo. Ele tomou o nosso fardo e levou até a cruz. Nós devemos ajudar aqueles que são mais fracos a carregar a sua cruz. Devemos ajudar, ter paciência, ter amor. Eu acredito que todos os problemas que hoje podem surgir na igreja, nós poderíamos apagar os incêndios, né? Com amor. Todos eles. O amor constrange. O amor faz com que as pessoas se dobrem a Cristo. O amor faz com que as pessoas tenham comunhão, vínculos. Todas as coisas, a nível de relacionamento, estão baseadas no amor. E nós precisamos encher nosso coração desse amor e carregar o fardo uns dos outros. A prática desse grande amor. Carregue o fardo do seu irmão. Se um corpo tem vários membros, e se esses membros do corpo são bonitos, se o seu rosto é bonito, se as suas pernas são bonitas, se seu cabelo é bonito, nós procuramos mostrar essas coisas bonitas, não é assim? Só que a palavra de Deus diz que se o corpo, ele se ama verdadeiramente, e ele vê um joelho que às vezes é enrugadinho, feinho, ele cobre esse joelho para honrar esse joelho. Ele ama esse joelho. Ele honra esse joelho. Isso é amor. Isso é carregar o fardo um do outro. Ter paciência um com o outro. Ter amor um com o outro. Ensinar um ao outro a andar nesse caminho. Ame seu irmão. Carregue o fardo junto com ele. O que nós devemos imitar em Cristo? Eu vou citar algumas coisas que nós devemos imitar em Cristo, irmãos. Porque aqui Paulo está falando, então, para os filipenses, que nós devemos ter o coração cheio desse sentimento de Cristo. Você deve ser humilde. Isso você deve fazer para ter o seu coração cheio de amor e imitar Cristo. Ser humilde. E ser humilde não apenas em demonstração exterior, não. Mas ser humilde também
sobre as coisas que estão internas, interiores. A palavra de Deus fala aqui que ele desceu dos céus. Jesus, o Senhor Deus desce dos céus, vem em forma de Jesus Cristo, é claro, né? Ele se fez homem, nasceu numa manjedoura. E até aí nós vimos a humildade do Senhor. Até aí você pode deslumbrar a humildade daquele que poderia ser Deus, mas deixou tudo de lado para se tornar um homem, e nasceu numa manjedoura. Um homem humilde, não é verdade? E aí nós podemos ver um homem humilde na sua figura exterior, não é verdade? Podemos ver. Mas e se nós formos refletir um pouco mais nessas coisas, esse mesmo homem morreu na cruz por você. Ele morreu na cruz para dar um céu e uma morada para você. Ele foi humilde ao ponto de se entregar por você. E eu estou falando de algumas coisas que tem que encher o seu coração, de sentimento que tem que encher o seu coração. Eu estou falando que você precisa encher o seu coração desta humildade. Em João 14, 2 e 3, João 14, 2 e 3. Estou muito rápido citando aí, dá para achar? Está colocando aqui? Tá, né? Tá, então fica fácil. Diz assim: na casa de meu pai há muitos quartos. Estou lendo na linguagem de hoje, né? Pode ser que esteja diferente daqui. Eu vou preparar lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Aqui o Senhor está dizendo que Ele vai para a casa do Pai, vai preparar lugar para você, se entregou por você, fez esta obra para salvar a sua vida, fez essa obra para salvar todos quantos aqueles que o recebessem como filho de Deus. Ele podia ter chego e dado outro tipo de instrução, como um Deus, mas ele foi humilde. E muitas vezes nós nos tornamos arrogantes. Tomamos a palavra, seguimos a palavra, passamos como uma patrola por cima de todas as coisas, esquecemos do amor, esquecemos da humildade, esquecemos do sentimento maravilhoso que estava no coração do Senhor, que deu atenção para as prostitutas, que deu atenção para os publicanos, que deu atenção para os fariseus, que deu atenção para um cego. Ele era humilde, ao ponto de que essas pessoas tinham prazer de estar ao lado dele, ao ponto de que essas pessoas dispunham da vida para ser mudada por causa da humildade dele. Uma humildade cheia de amor, que constrange e que faz com que a vida da pessoa venha se transformar ao ponto de seguir aquilo que ele falou, ao ponto de entregar sua vida por aquilo que ele falou, para poder levar esperança aos outros. Isso que falta no meio da igreja hoje, gente. Ser humilde, ter esta humildade. Algumas pessoas, elas fingem ter essa humildade. Eu acho que até nem fingem, elas têm com excesso a humildade exterior. Assim como uma planta que a gente toca e ela fecha, que mostra só as coisas aparentes. Ela não trabalha no seu interior as questões humildes, as questões de deixar o seu eu, as questões de se dobrar para o seu irmão, até que o seu irmão possa se elevar ao nível dela. Tem que viver isso, irmãos. Nós temos que nos entregar a isso, por amor a quem? Ao meu irmão? Sim, mas por amor ao Senhor, porque Ele deixou exemplo. O Senhor deixou um exemplo forte. Algumas pessoas são como essas plantas, então, sensitivas, que a hora que toca, ela se fecha, mostra algo exterior. Mas algumas outras pessoas não são como essas plantas. Elas são como um joio no meio do trigo. Elas são humildes, mas enganam por aparência.
enganam na aparência, mostram uma falsa humildade. Sabe aquela humildade que me dá prazer? Sabe aquela humildade que me dá lucro, que me traz vantagem? Tem pessoas que são humildes assim. Mas aqui, Paulo está dizendo aos filipenses, isso chega até nós hoje, dizendo, seja humilde, se encha desse sentimento que tinha o Senhor. Esse sentimento de humildade. Tenhamos o sentimento de Cristo. Um outro sentimento também, e outra coisa que nós devemos imitar no exemplo de Cristo, é a pureza dele. Ser puros. Isso está difícil, irmãos. Isso está bem difícil. E é tão gostoso e tão bom quando a gente vê uma pessoa chegar na igreja pura. Não é verdade? A gente fica tratando como se fosse criança, não é assim? Não sei se você tem algum amigo assim, que qualquer um enrola ele. E você, quando é um pouco mais assim, esperto e vê as coisas de longe, e ele é tão bom para todo mundo que você tem raiva de quem vai enrolar ele. Pureza, irmãos. Pureza. Esse sentimento é um sentimento que, se você tiver no seu coração, fique em paz. Quem vai estar te protegendo, te cuidando é o Senhor. Como a pastora estava falando aqui, nem um fio do cabelo da sua cabeça vai cair se Ele não permita. Nenhuma folha vai cair seca de uma árvore que Ele permita. Nenhum passarinho vai cair duro do céu que Ele permita. Saiba de uma coisa, que muitas vezes acontecem as coisas na sua vida para que você amadureça. Você está sendo provado. Você precisa desta pureza. Esta pureza que havia em Cristo. Em 1 Pedro 2:22, Everton. Diz que ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. O Senhor era puro. E lá em Hebreus 4:15 fala que Cristo é um sacerdote. E Ele nunca, é o nosso sacerdote, Ele nunca pecou. E mesmo porque esse era o plano de Jesus, não é? O último Adão. Ele era puro. Eu fico tentando imaginar, às vezes, se eu pudesse ter um amigo verdadeiro, pessoal, em carne e osso, assim, né? E fosse Jesus. Como que seria? Como que seria? Essa pessoa pura, que a gente olha e se apaixona. Não sei se algum homem aqui já se apaixonou por outro homem. Não estou dizendo essa paixão aí desenfreada e louca do mundo, não. Eu estou dizendo uma paixão assim de pureza, de olhar e ver e dizer, poxa, que coisa bacana, como ele é bacana, cara. Que coisa linda. E eu acredito que existem paixões assim entre pessoas. Uma verdadeira amizade. O que faz com que isso aconteça, irmãos? Porque se for uma verdadeira amizade, não é por interesse. Não é por interesse. Mas é por esta pureza. O ser humano busca esta pureza. O mundo está podre, porque a falta dessa pureza está por aí. As pessoas já não creem umas nas outras, já não se amam umas pelas outras, porque já não existe pureza. Nos relacionamentos mais comuns, em um casamento, a pessoa tem que fazer um contrato hoje para poder estabelecer. E nesse contrato, ela já está segura que, se não der certo, ela vai desfazer o contrato. Não tem uma pureza. Tem exceções? Claro que tem. Não vamos generalizar todas as coisas aqui. Mas precisa dessa pureza. Você que é casado, você que tem uma noiva, um namorado, uma namorada, eu sei que é isso que você está procurando. Eu sei que foi por este caminho que você passou um dia, de ver naquele rapaz uma pureza que você não via nos outros. Você conseguiu identificar naquela moça uma pureza que você não via em ninguém. E alguns homens viram essa pureza tão forte que relacionaram até essa esposa, essa namorada, essa mulher com a sua própria mãe. Algumas mulheres viram essa pureza nesse homem tão forte que relacionaram com aquele pai que ela queria ter. É uma pureza de Cristo que nós devemos ter. Ele era puro,
O Senhor era sem mistura, Ele era íntegro, Ele era integral, nada era contido nele que não fosse da sua essência, era puro. E tem um ditado que diz assim: a convivência com os bons revela os nossos defeitos. Anote aí. A convivência com os bons revela os nossos defeitos. Sabia disso? Que às vezes, quando nós estamos perto de pessoas puras, nós vemos o quanto impuros nós somos. Quem sabe é por isso que a gente está se reservando tanto? Quem sabe é por isso que nós estamos evitando tanto? Quem convive com Jesus, irmãos, ele não fala palavras torpes. Porque quem convive com Jesus, quem convive com pessoas puras, quem deseja ser puro, ele deseja falar como uma pessoa pura fala, deseja ser como uma pessoa pura é. E é assim. O convite hoje para você, do Espírito Santo de Deus, é que você venha purificar o seu coração. Veja isso de uma forma diferente hoje, irmãos. Veja essa santificação e essa coisa tão pura, como se fosse algo que você pudesse abrir o seu coração e mostrar quem verdadeiramente você é. Porque eu sei que no fundo, muitas vezes você tem reserva, você é meio carrancudo, você é meio irado, porque você já se abriu e se machucou. Porque você se decepcionou quando você foi puro com alguém. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que o Espírito Santo quer tratar o seu coração. E Ele quer dizer para você que você precisa imitar isso que Jesus fazia, ser puro. Abra o seu coração. Esse clamor a respeito de pureza é um clamor dizendo: abra o seu coração. É um clamor de desarmamento. Se desarme. Se desarme. Uma outra questão que nós devemos imitar, para seguir os passos de Jesus, para ter esse sentimento, é perdoar. O Luiz gosta muito deste tema, né, Luiz? Perdão. Nós devemos ser perdoadores. E é isso, tudo que nós estamos falando até aqui, se nós tivéssemos feito, nós já teríamos perdoado. Pastor, mas eu perdoei todos. Eu sei. Mas agora olhe para você e veja se você se perdoou. Veja se você se perdoou. Lucas 23, 24. Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que fazem. Jesus na cruz, clamando ao Senhor, pedindo perdão por aqueles que estavam o crucificando, aqueles que estavam o condenando. E eu fico me perguntando, irmãos, que homem é esse que poderia perdoar os seus ofensores? Que homem é esse que poderia perdoar os seus algozes, o seu carrasco? Que homem é esse? Que sentimento, que amor é esse no coração deste homem? Pai, perdoa esta gente, porque eles não sabem o que fazem. Esse homem era Cristo, perdoando a humanidade. E até aí, eu estava indo muito bem na minha exposição. Muito bem. E eu parei. Travei porque eu não conseguia chegar, alcançar essa dimensão em Cristo. Ele como Senhor, perdoando aqueles que estavam tirando a sua vida. Aqueles que estavam cuspindo na cara dele, aqueles que fizeram uma coroa de espinho, colocaram sobre a sua cabeça, que bateram com uma cana. Aqueles que, na hora que ele caiu, cuspiram no rosto dele, pisotearam ele. Aqueles que gritavam para ele na cruz que ele era maldito. Eu não conseguia entender esse amor, me colocar e me nivelar com esse amor. Até que o Espírito Santo, com aquela voz bem suave, como ele fala com a gente, né? Falou comigo.
E ele mostrou uma pessoa que ficou bem mais fácil, Estevão. Estevão, irmãos. Primeiro mártir. Estevão é um exemplo do que tinha no coração de Cristo, desse amor que estava no coração de Cristo, que é um sentimento que você tem que ter. Estevão é um exemplo de perdão. Com Estevão foi mais fácil. E aí eu fui buscar o que Estevão falou em Atos 7,60. Estevão estava sendo apedrejado, Paulo estava vendo Estevão ser apedrejado. E Estevão, na hora que estava sendo então morto ali, deferido por pedras, né? Diz assim lá em Atos 7,60, depois ajoelhou-se e gritou em alta voz, Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. Senhor, eles estão me matando, me apedrejando, Senhor, mas não condena eles, meu Pai, por causa disso que eles estão fazendo. E a palavra diz que depois disso, Estevão morreu. Nós precisamos de testemunho assim. Nós precisamos de alguns homens com esta coragem de perdoar. Algumas mulheres com este dom de perdoar. Com este amor. Nós precisamos de alguns homens e algumas mulheres com esta humildade, com esta pureza de coração. A igreja precisa. O Senhor está chamando. É isso que o Senhor está fazendo na noite de hoje com você. Pessoas que venham perdoar. Se Estevão perdoou, irmãos, você também pode perdoar. Eu posso perdoar. Pense aí em quem você ainda está entristecido, com quem você ainda tem algum problema de falta de perdão. Confesse a Deus, perdoe essa pessoa. Mais um ponto também, que é um dos sentimentos que nós temos que encher o nosso coração, é da compaixão. Compaixão, coração com amor que venha se apaixonar pelo próximo. Venha ter misericórdia do seu semelhante. O mundo, ele está andando, e quando eu falo mundo é o sistema, e são as pessoas que estão envolvidas no sistema, está andando para um lado onde a compaixão já nem se fala. Ela não está em pauta no nosso dicionário, né? Na nossa agenda ela não está mais escrita. Ter compaixão, ser compassivo. E Jesus então ele mostra isso quando ele alimenta uma multidão faminta. Ele também dá exemplo para você, também dá exemplo para mim. Lá em Mateus 9,36, quem quiser abrir comigo lá, Mateus 9,36, o Everton vai estar colocando aqui. Ter um sentimento de compaixão. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Quando Jesus viu aquela multidão, ele ficou com muita pena daquelas pessoas, porque ele viu aquelas pessoas que estavam aflitas e abandonadas, como se fossem ovelhas sem pastor. Quem sabe é isso que está faltando? Visão. Não é verdade? Eu aqui não vou perder tempo para falar sobre visão de igreja, mas eu quero falar sobre a visão de Cristo. E que esta ótica de Cristo venha encher os seus olhos. Quem sabe você tem essa visão com que Cristo teve, de ver a multidão, e de na multidão poder ver o indivíduo, e dentro do indivíduo poder ver o seu coração, e dentro do seu coração ver a sua tristeza, e dentro da sua tristeza poder entender a sua necessidade, entendendo a sua necessidade, poder estender a sua mão. Visão, compaixão. Ele vai ao ponto interior que inunda o coração dele próprio e se enche de amor para a necessidade do próximo. Aonde ele descarta a sua própria necessidade,
onde ele se coloca diante de todas as coisas para entregar aquilo que é seu, para aquele que não tem. Está rodando aí pelo Facebook, né? Passaram para mim um vídeo de um rapaz que chega no shopping de alimento. Quem já viu? Quem tem Facebook já viu, né? Um rapaz que chega no shopping pedindo alimento. Ele é um rapaz comum, vestindo de pedinte, chegando no shopping, na praça de alimentação, pedindo um lanche. Ele insistiu em umas 10 pessoas, e as 10 pessoas não deram um pouco do lanche dela para ele. Aí a moça que estava com ele sai também, porque ele não é um pedinte, é só algo que ele está fazendo para poder mostrar como que está o mundo, né? Como que estão as pessoas, sem compaixão. Ele vai até um local onde vende esfirras, compra os quibes lá, vai até uma praça pública, vê um pedinte sentado lá no chafariz, chega lá e diz: o senhor está com fome? A moça pergunta para ele, né? O rapaz não está junto. Ele disse: eu estou. O pedinte diz: eu estou. E esse era um pedinte mesmo. Ele disse: eu trouxe um alimento para o senhor aceita umas esfirras? Ele disse: não, poxa, eu quero, estou morrendo de fome. E ela pega e abre a caixinha das esfirras e bota do lado daquele homem. Aquele rapaz pedinte chega de novo, só que a moça não está mais, esse pedinte está comendo. E esse rapaz chega e pede para esse homem que está comendo as esfirras: ô moça, eu estou com fome, o senhor podia dividir seu lanche comigo? Ele pega e diz: senta aqui, cara, come comigo, vamos comer junto. Compaixão, irmãos. Quem tem muito, tem pouca compaixão. Quem tem pouco, tem muita compaixão. Sabe se dividir o seu pão. Sabe se entregar. Sabe, irmãos, que eu confesso para vocês que rótulo por rótulo, colocam muitos rótulos nas coisas, né? E eu sou uma pessoa que, eu sou assim, meio que contra a estar dando coisas em sinaleira, né? Eu sou meio endurecido ainda para estar dando as coisas para as pessoas que me pedem, principalmente esse pessoal que anda aí pela rua, que eu sei que vai usar droga e tal, mas eu tenho trabalhado isso no meu coração e tentado ver além. Ver além. Eu estou procurando melhorar, irmãos. Não tem sido fácil. Mas eu estou procurando dar do que eu tenho para o meu uso. Eu não estou procurando mais fazer como eu fazia antes, de dar aquilo que estava sobrando. Eu estou procurando tentar entender que nós, como cristãos, eu como cristão, tenho que ter essa compaixão, esse sentimento. A única coisa que eu posso falar quando me pedem, eu dou, que eu sei que de repente não vai ser para aquilo que pediram, é orientar a pessoa, dizer: olha, eu não sei se tu está mentindo ou não, eu não sei se tu vai usar para comer ou não, mas eu estou te dando para te comer. E eu vou te dar. Eu dou. Porque não sou eu que vou convencer essa pessoa, irmãos, é o Espírito Santo de Deus que vai convencer essa pessoa. E eu entendo que nós temos que ter esta compaixão, irmãos. Ter essa visão de olhar a multidão, de olhar o indivíduo. E diz assim que Jesus viu o quê? Os aflitos, os abandonados, como se fossem ovelhas sem pastor. Quando você enche seu coração de compaixão, você tem que ter essa perspectiva de Deus. De ver essas pessoas que estão abandonadas, que estão carentes das coisas, que estão pedindo, como se fossem ovelhas sem pastor. E o mais interessante desse texto aqui é que Jesus fala para os discípulos e fala para eles o quê? Algo que o Espírito Santo quer falar para você nessa noite. A colheita é grande. A colheita, a seara é grande. Na verdade, algumas traduções na linguagem de hoje falam sobre colheita, né? É grande. E ele diz o que então? Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Estou lendo a nova tradução da linguagem de hoje. Irmão, se a igreja está em fase de crescimento, se estão chegando os trabalhadores para esta grande colheita, se alegre, meu irmão, minha irmã. Se alegre. Porque está sendo realizada a vontade de Deus nessa igreja. Nós temos que amar essas pessoas que estão chegando. Temos que ter compaixão com essas pessoas que estão chegando. Temos que entender e saber perdoar essas pessoas que estão chegando. Ser puros, humildes de coração com essas pessoas que estão chegando. Sabe por quê? Porque são trabalhadores.
são os trabalhadores mandados, que são mandados, estão sendo enviados pelo Senhor da colheita, pelo Senhor da seara. Isto que está acontecendo é resposta de oração. Isso que está acontecendo é a misericórdia e a compaixão de Deus sobre a nossa vida. É a misericórdia de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. Nós não devemos entender isso como competição, como se estivesse tirando do meu espaço, com ciúmes, com bobagens, com dissensões, com divisões. Não, devemos todos ser um só. Tantos quantos mais o Senhor dessa seara vai enviar para o nosso meio. Tantos quantos mais vão chegar e nós vamos precisar de pessoas para estar nessa seara. Muitos nós temos que fazer aquilo que o Senhor está dizendo, nos encher de compaixão. Compaixão. Ele é o dono da seara, Ele enviará os ceifeiros. Nós também devemos nos encher de paciência. O Senhor Jesus se encheu de paciência quando Pedro negou. Vocês lembram? Ele deu exemplo desse sentimento. Ele se encheu de paciência quando Judas o traiu. Vocês se lembram? Nós também temos que nos encher de paciência. Para ter essa paciência aqui, essas duas que eu falei, tanto que ele teve com Pedro, como teve com Judas, são provas de paciência, provas muito fortes, não é verdade? Provas de uma paciência enorme, grande. Mas não são só os grandes crimes que nos levam para o inferno e fazem nós pecar, não. Sabia disso? Aliás, eu acho que são os pequenos. A falta de paciência, as pequenas faltas de paciência, cujo levam nós, cada um de nós aqui então, para o pecado, cuja vai trilhando e levando nós para uma porta que é larga e um caminho que é grande, aberto, largo para que você entre. Falta de paciência. Falta de paciência com sua esposa, falta de paciência com seu marido, falta de paciência com seus filhos, falta de paciência com seu irmão, falta de paciência com os membros, falta de paciência com os pastores, falta de paciência com os convidados, falta de paciência com todas as coisas. Um sentimento de equilíbrio e uma paciência. Essa paciência, meus, ela vem completamente apoiada no amor. Se você ama, você tem paciência. Se você está equilibrado no seu amor, incendiado com o amor de Cristo, com o sentimento de Cristo, você tem paciência. Você olha como Jesus olhou a multidão e vê a pessoa como uma ovelha sem pastor. Sabe o que você faz? Você tem mais do que paciência, você leva essa pessoa pela mão. Você tem mais que crítica, você ensina. Você tem mais do que uma palavra estúpida e grossa. Você consola, você ajuda. Você tem mais do que um preconceito e um juízo. Você orienta, você perdoa. É a paciência, irmãos. É a temperança que leva à paciência. Ter a paciência. E talvez seja então este ponto. Nos pequenos pontos, talvez nós tenhamos nos perdidos. Não é verdade? Quem sabe é nos pequenos pontos que você tem perdido a paciência. Sabe aquela pessoa de pavio curto, que se estoura com qualquer coisa? Depois se arrepende e não consegue refrear. Quem sabe é esse acúmulo de explosões por causa de pequenas coisas que você tem ficado triste, tem sentido um fardo. E se nós começarmos a olhar para tudo que eu estou falando aqui, logo, logo, vai chegar uma pessoa do seu lado e vai ajudar você a carregar seu fardo. Logo, logo. Paciência. Precisa-se ter paciência, encher o coração de paciência, mas precisa encher o coração também de lealdade. E é o último ponto que eu analisei, e depois eu quero concluir essa palavra. Você precisa encher seu coração de lealdade. Mesmo abandonado pelos seus discípulos, Jesus não desistiu do caminho da cruz. Mesmo sendo interpelado por um seu discípulo, ele não desistiu do caminho da cruz. Mesmo tendo muitos motivos humanos, ele não desistiu do caminho da cruz. Ele foi leal até o fim.
E o que precisa também para nós é de lealdade. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, seguir esse exemplo de Jesus e ser fiel, irmão. Ser fiel ao Senhor. Eu vou usar aqui uma palavra forte. E depois eu vou passar um unguento, né? Depois eu vou passar aquilo que cura você. Você deve ser fiel até a morte. Resista e seja fiel até a morte. E esse unguento está lá em Apocalipse 2:10. Diz assim: não tenham medo. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr vocês, alguns de vocês, para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham que morrer. E como prêmio da vitória, eu vos darei a vida. Fidelidade, irmão. Porque o prêmio da fidelidade de Deus é a vida eterna. E o Senhor Jesus está dizendo para você nessa noite: seja fiel até o fim. Fiel até a sua morte, que você receberá a vida eterna. Lembre-se que você pode triunfar como Jesus triunfou. Jesus triunfou no caminho, você pode triunfar também no caminho. E se Jesus triunfou no caminho, você vai triunfar no caminho com Ele, você vai triunfar também com Ele na cruz. Você receberá vida e vida eterna. Você precisa encher o seu coração de humildade, deixar o seu coração ser inundado da pureza do Senhor. Você deve tomar atitudes de perdão. Você deve ser mais compassivo. Você deve exercer mais a sua paciência. Você deve ser leal e amar a todas as pessoas, ajudar as pessoas a carregar o seu fardo. Amém? Vamos colocar de pé. Aleluia. Feche os seus olhos um minuto. Eu quero que você venha refletir nestas palavras. Porque a intenção do culto e da pregação não é um monólogo. A intenção do pregador não é ser um monólogo. A pregação e a intenção do pregador é que haja um diálogo entre o seu espírito e o Espírito Santo de Deus que está em você. A expectativa do pregador é que o Espírito Santo de Deus fale com o seu espírito. A minha expectativa é de sair de cena e fazer com que o seu espírito agora possa falar com o Espírito de Deus. A minha expectativa, o anseio de Deus, é que você venha entrar num verdadeiro confessionário santo, onde ali existem duas pessoas, o seu espírito e a pessoa do Espírito Santo de Deus. E eu sei que tem sido um esforço na nossa humanidade encher o nosso coração desse sentimento. Mas se o Espírito Santo de Deus veio nessa noite falar para você que é possível, se Ele veio falar para você que Deus, na forma de Jesus, deixou o exemplo, se Ele veio mostrar para você alguns exemplos de pessoas que foram como você é porque você é capaz. Se o Senhor tem te chamado, é porque você é capaz. Você é capaz. E eu queria que nesta noite você saísse daqui com a certeza que você pode praticar essas coisas. Porque aquele que diz que ama a Deus, mas não tem obras, esse amor de Deus não frutifica.
E a palavra de Deus diz que Deus não justificou Abraão quando, com obra, ofereceu seu filho Isaque? E não disse que Abraão era o seu grande amigo? Abraão estava ali sacrificando, estava fazendo a obra, porque o coração dele se encheu destas coisas. E ele praticou. E no praticar o Senhor viu. E no ver Deus o justificou. Você é capaz de praticar todas essas coisas. Você é capaz de viver uma vida assim. E eu quero dizer algo para você sensacional nessa noite. Você está se achando fraco e incapaz, mas essa pessoa que está nesse confessionário santo, com você, é aquele que vai te capacitar para todas essas coisas. O Espírito Santo de Deus é aquele que vai te lembrar todas essas coisas. O Espírito Santo de Deus é aquele, por ser o teu grande amigo, que vai te provar todas essas coisas. Que vai botar uma pessoa bem agitada do seu lado para que você tenha paciência. Que vai fazer você entrar em conflitos, você tendo razão, não sendo entendido, para que você possa perdoar. Ele que vai colocar no seu lado uma pessoa cheia de problema para que você possa carregar o fardo dela. Sabe para quê? Porque a proposta do Espírito Santo na sua vida é de fazer você um grande homem, uma grande mulher na presença de Deus. A proposta do Espírito Santo na sua vida é de fazer você a imagem e semelhança do seu Deus vivo. Essa é a proposta de Deus. Amém? Ore a Deus, escute esse louvor então. Fique um tempo na presença de Deus. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Amém. 1 João 4,20 diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Desde que nós abrimos esse trabalho aqui, a palavra central que nos motivou foi o amor.
Se não tiver o amor, querido, tudo em vão. Se nos relacionarmos aqui em cima de falsidade, inverdades, falta de sinceridade, não vale nada a gente estar aqui. Melhor com esse frio é estar em casa. A única coisa que pode nos levar a estar aqui todo domingo, a permanecer firme, é entender que o amor de Deus pode ser realmente derramado nos nossos corações, através da vida um do outro. Mas nós não podemos esquecer, queridos, que o mundo espiritual existe um plano de Deus e um plano do inimigo. E enquanto Deus semeia o amor, o inimigo semeia a inimizade. Eu queria terminar esse culto essa noite de uma maneira diferente. Eu queria que, como o pastor acabou de falar, a palavra de Deus, ela precisa de uma resposta nossa. Não é simplesmente para nós ouvirmos a palavra, foi uma palavra boa, ou demorada, ou bonita, ou curta, agora vamos embora. Não. A palavra de Deus, ela precisa de uma resposta nossa. E se você ouviu essa palavra, se você ouviu esse louvor, eu queria que nesse momento, querido, você saísse do teu lugar e você começasse a praticar essa palavra na vida do teu irmão. Eu queria dizer para você que existe dentro do teu coração uma porção enorme do amor de Deus que precisa ser derramada na vida do teu irmão. Mas não do teu irmão que está do teu lado sempre, não. Não do teu esposo que já está aí abraçado contigo. Daquele irmão que você olha de longe e fala assim, nunca falei com esse irmão, porque parece que ele é um pouquinho antipático. Esse irmão que você não tem muita intimidade, que você não orou junto nunca. Enquanto Josué canta esse louvor, eu gostaria que você fosse até ele e ministrasse esse amor do Senhor sobre a vida dele, queridos. Amém? Você pode dar esse passo essa noite?